Shalom, לכולם ישראל איתכם, שלום לזרים של גילויים לב, כאן אסף בן עמי קריספי לוי, אשר מדבר איתכם. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá, e shalom para você que acompanha a nossa live todas às quarta-feira, o Yom Revi, a nossa live sobre a Torá. Hoje nós vamos falar a respeito do item de número 68, o sacrifício de uma congregação que cometeu um erro. Mas antes, pedimos que você deixe o seu like, você faça a sua inscrição, se é novo nesse canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com todos os seus contatos. E também queremos agradecer você, que é uma pessoa de bom coração, que tem nos ajudado, né? Os homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado a manter as obras sociais, as obras espirituais da comunidade israelita, aqui de Pereira Barreto, aqui na cidade de Pereira Barreto, nos estados do Brasil, em Israel e também em outros países. Muito agradecido. Que o Eterno abençoe você. Bom, então vamos falar do item 68, o sacrifício de uma congregação que cometeu um erro. Vaikra, Levítico 4. Levítico 4. Vaikra. O Vaikra, capítulo 4, versículo 13 ao 21. Vaikra, do 13 ao 21. E se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isto for escondido aos olhos da congregação, e eles fizeram algo contra quaisquer dos mitzvot, dos mandamentos de Yahweh, relativo às coisas que não devem ser feitas e forem culpados. Quando o pecado com que eles pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante do Mishkan da congregação. E os Zahanim, ou seja, os anciãos da congregação, deitarão suas mãos sobre a cabeça do novilho, perante água, e o novilho será morto perante água. E o Kohen, que é Mashiach, que é ungido, trará do dan do novilho ao Mishkan da congregação. E o Kohen imergirá seu dedo numa parte do dan e o aspergirá 7 vezes perante água, bem em frente do véu. E ele porá um pouco do dan sobre os chifres do altar. Sobre os chifres do altar, que está diante de água, o qual fica no Mishkan da congregação, e despejará todo o dan ao pé do altar da oferta queimada, que está à porta do Mishkan da congregação. E ele tomará toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. E ele fará com o novilho, conforme ele faz com o novilho por uma oferta pelo pecado. Assim ele fará acerca disto, e o Kohen fará queporá por eles, e isto lhe será perdoado. E ele levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como ele queimou o primeiro novilho. Isto é uma oferta pelo pecado, pela congregação. Bom, os procedimentos eram quase os mesmos. Às vezes tinha alguns detalhes um pouco diferentes. Não era a mesma coisa do sacrifício de delito, né? O Olah HaSham, o sacrifício de paz, que era o Zevah Shelamim, tá? O holocausto, o Olá. Então, o que mudava
que quando essa congregação pecava por ignorância, né, diante do Eterno, e depois fosse revelado o seu pecado, né, ela oferecia, a congregação oferecia um novilho. Aí toda a congregação oferecia um novilho pelo pecado e trará diante do Mishkan da congregação, lá no primeiro altar. E os zacanim da congregação aí já eram os anciãos da congregação, não era uma pessoa ou duas, eram os anciãos da congregação, né, que matava aquele novilho. Colocava as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Eterno, e o novilho era morto perante o Eterno. Aí eram os anciãos, né? Os outros, quando era individual, era a pessoa que estava ofertando, que fazia isso. Bom, e o Kohen, né? Aí vem o trabalho do Kohen levita, que era pegar o Dan, ou trazer, aspergir ali em alguns sacrifícios, ao pé do altar, na frente da congregação. Agora tinha aquele altar que estava dentro do templo, né? Que era o primeiro altar e o segundo altar, que era o primeiro altar do lugar Kadosh e o segundo altar do lugar Kadosh Kadoshim, que só entrava uma vez por ano o Kohen ali. Bom, e o Kohen imergirá seu dedo numa parte do Dan e o aspergirá 7 vezes perante água, bem em frente do véu. Então tinha aquele véu que separava o lugar Kadosh do lugar Kadoshim. Então o sacerdote só vinha ali no primeiro lugar, né? Primeiro lugar, o que nos leva a entender que tinha 3 altares, um na frente da congregação, onde era comum fazer o sacrifício, depois tinha o templo, né? Quando tinha o templo, tinha o primeiro altar, aí separava com um véu, e tinha o Kadosh Kadoshim, que o sacerdote levita entrava uma vez por ano no dia do Yom Kippur. Bom, e ele porá um pouco do Dan sobre o chifre do altar, que é o altar, o segundo altar do lugar Kadosh, o qual fica no Mishkan da congregação, e despejará todo o Dan ao pé do altar da oferta queimada, ele despejava todo o sangue, né, que está à porta do Mishkan da congregação. Aí já era, o Dan trazia para dentro, né, despejava, colocava um pouco do Dan sobre o chifre do altar, que está diante do dial, qual fica no Mishkan da congregação, né, e despejará todo o Dan ao pé do altar da oferta queimada, que está à porta do Mishkan da congregação. E ele tomará toda a sua gordura e queimará sobre o altar. Aí vem a oferta queimada, que era a gordura, que cobre os rins, que cobre o coração, ali os miúdos, chamado de Ishê, né? Por isso que era a primeira que ia queimada para o Eterno. Bom, e ele fará com o novilho conforme ele faz com o novilho por uma oferta pelo pecado. Assim ele fará acerca disso, e o Kohen fará queporá por eles. Isso lhe será perdoado. Bom, esse novilho, ele era queimado, não comia ele. Por que não comia? Porque o sangue foi levado para o lugar Kadosh. Se fosse só lá no primeiro altar, na porta da tenda da congregação, podia se comer, mas quando levava para dentro já não podia comer, já era queimado todo aquele animal e virava cinza, e a cinza era levada fora do arraial. Bom, e ele fará com o novilho conforme ele faz com o novilho, por uma oferta pelo pecado. Assim ele fará acerca disto, e o Kohen fará queporá por eles, e isso lhe será perdoado, né? Queporá por toda a congregação que pecou. Nós estamos falando do sacrifício de uma congregação que cometeu um erro. Bom, 21. E ele levará o novilho para fora do acampamento e o queimará, como ele queimou o primeiro novilho. Isso é uma oferta pelo pecado, pela congregação. Então não se comia porque o sangue foi trazido para o primeiro altar. E quando o sangue era trazido, o sangue foi trazido para dentro, né, do templo. Aí já não se comia mais.
Só se comia quando era feita lá no pátio, no altar do pátio, né, na frente da congregação, né, no Mishkan da congregação. Bom, vamos ver na Torá oral esse item de número 68, o sacrifício de uma congregação que cometeu um erro. Iobe 1, 4 e 5. Iobe 1, 4 e 5. Jó, Torá oral, não tinha ainda escrita. Totalmente legalizado, com sua gramática, não tinha. Iobe. Iobe, capítulo 1, versículo 4 e 5. E seus filhos iam e se banqueteavam em suas casas, cada um em seu próprio dia, e mandava emissários e chamava suas 3 irmãs, para beberem e comerem com eles. E assim sucedia, quando os dias de seus banquetes findavam, então Iobe lhes mandava chamar e os purificavam, e levantava-se de manhã cedo, e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número deles, porque Iobe dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado, e amaldiçoado a Elohim em seus levavotes. Assim fazia Iobe continuamente. Então Iobe, ele fazia o sacrifício pela família, porque a família é uma congregação. É igual o Yahushua falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio dele. Então, a nossa família é a nossa congregação. Por isso que Abraham congregava ao Eterno com sua família, Yaakov, né, Noa, porque é a nossa congregação. A congregação já parte das famílias. Tá? Ela já parte das famílias. Então, Iobe, Torá oral, lá na Mesopotâmia, Iobe já percebia que seus filhos tinham pecado, né? Que a congregação, a família tinha pecado. E ele fazia essa oferta, né? O sacrifício, por causa que a sua família, a sua congregação cometeu um erro. E para finalizarmos, nós vamos agora para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, porque a Torá ela abrange todos os tempos da Terra, presente, passado e futuro. Enquanto tiver o último homem, a Torá do Eterno, as palavras que saíram da boca do Eterno estão valendo. Aleluia. Por isso que os 10 mandamentos, os verbos, estão no infinitivo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, adorarás ao Eterno, não terás outros deuses diante de mim. O item 68, o sacrifício de uma congregação que cometeu um erro. Ibrim 9, 2 a 15. Ibrim 9, do 12 ao 15. Ibrim 9, do 12 ao 15. Ibrim 9, do 12 ao 15. Do 12 ao 15. Não por dã de bodes e bezerros, mas por seu próprio dã, ele entrou uma vez no Kadosh Kadoshim, tendo obtido perpétua Gelá, redenção por nós. Pois se o dã de touros e de bode, a cinza de uma novilha vermelha, aspergidos sobre o que for contaminado, purificam a carne, quanto mais o dã do Moshia, que mediante o Rua perpétuo, na qual ele se ofereceu a si mesmo, sem mancha a Elohá, purificando a vossa consciência de obras mortas para servir a Elohá. E por essa causa ele é o Megasher, o Metavê, o mediador da Berit Hadashah, pelo vínculo da sua morte, por causa da Geulá dos pecados que havia sido feito na primeira Borit, de modo que os que foram chamados
pudesse receber a promessa da herança perpétua. Então, aqui nós vemos uma alegoria entre o Mashiach e a Yeshua, né? E esse sacrifício que era oferecido por toda a congregação que pecou, né? Toda a congregação que pecou. Então, vemos lá em Gilead, Apocalipse, quando os 24 Zahanim, ou Zacanim, os anciãos, fazem ali as oferendas, né? Porque era eles que faziam, era eles que colocavam a mão sobre o cordeiro, sobre o novilho, né? E depois matavam ele. E os Kohanins pegavam o sangue e levavam até o primeiro compartimento. Mas Yahushua foi mais longe. Ele entrou no puro dos puros, né? Porque ele era um sacerdote segundo Melech Tzedek, e ele faz a Keporá por nós todo dia do Yom Kippur, e todos os dias se nós pecarmos. Nós e nossas famílias, que é a congregação. Por isso, esse item, o sacrifício de uma congregação que cometeu um erro. Shalom lekulam, Berashem Yahushua.